Quando eu pergunto o que é agroecologia para você, qual que é a primeira palavra que vem à sua cabeça? Você fala assim, quando fala de agroecologia, eu penso disto. E aí, quem puder também escrever no chat aí, que palavra é essa que vem à sua cabeça quando você fala, quando eu pergunto o que é agroecologia para você? Independente de ser para mim, para a Leila, para o Lucas, para você, qual é a primeira palavra que vem? Então, já estamos começando. Quem quiser pode ficar à vontade para abrir o microfone e se apresentar. E quem não quiser vai colocando as palavras aí. Já apareceu articulação, já apareceu respeito, abundância. Boa noite. Meu nome é Andréa. Eu sou estudante de Engenharia Agronômica da UFSJ de Sete Lagoas. Estou indo para o meu 8º período e agroecologia, para mim, é saúde, tanto do meio ambiente quanto de nós seres humanos. Beleza. Mais alguém? Quer se apresentar ou vai se apresentar aí no chat? Boa noite a todos e todas. Boa noite. Meu nome é Adriane. Fique à vontade. Obrigada. Meu nome é Adriane, eu sou aluna do mestrado da Unifem, e eu acho que a palavra que me veio aqui agora, quando falando em agroecologia, é troca. Beleza, obrigada, Adriane. Mais alguém quer abrir aí o microfone? Boa noite, gente. Meu nome é Robert, eu sou recém-formado em agronomia aqui na UFV Florestal e recém-ingresso no mestrado de entomologia lá em Viçosa. E articulação, para mim, é uma palavra-chave, né, para a agroecologia. O que eu tenho visto aqui em Florestal é essa comunicação entre os produtores, né, entre os multiplicadores, e essa é uma troca muito rica. Então, a articulação, para mim, é uma questão-chave. Então, eu vou perguntar para Maria Nilza se ela gostaria de abrir o microfone e dizer para a gente por que ela colocou que a agroecologia é vida. Topa aí? Tem gente que não consegue abrir o microfone, né? Oi? Eu acho que vida porque inclui a vida pessoal, né, humana, e a vida do meio ambiente, de todo o ser vivo, né? Essa é uma definição que os agricultores gostam muito de utilizar, né? A agroecologia é vida e é uma forma de trabalhar e proteger a vida, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Ana Cristina, você falou que a palavra é comunidade. Por que você acha que a palavra é comunidade? Vamos? Não? Quem mais? Teve uma pessoa que abriu, quem foi que falou saúde, abriu o microfone e falou só um pouquinho. Eu, Andréa, falei Andréa, que é saúde. E por que é saúde? Fala aí. Porque a partir do momento que você deseja e trabalha para que o meio que você vive esteja em... Como que eu vou dizer? O seu contato com o meio, tanto o meio vai estar agindo bem,
quanto você também, a partir do momento que você trabalha isso, você tem saúde e você também está oferecendo saúde para o meio ambiente. Uhum. Beleza. Ô, Geraldo, você quer abrir o microfone e se apresentar e dizer por que você colocou que a agroecologia para você é novidade? Você é produtor rural do sistema convencional, flertando com o cultivo orgânico. O que é isso? Se você sentir a vontade de falar. Bem, Irene, eu recebi uma... Eu sou produtor rural, sou fruticultor, trabalho no sistema convencional, e recebi uma provocação, agora há algum tempo, de um possível cliente querendo fruta orgânica, hortaliça orgânica, e estou procurando me inteirar sobre isso, visando atender essa demanda que está surgindo. Para mim, é algo completamente novo, não conheço absolutamente nada, mas eu estou interessado em conhecer. Mas você falou que você tem até quase que uma biofábrica lá para produzir micro-organismos? Sim, dentro desse processo, nesse estágio que eu me encontro, eu já consegui uma biofábrica, já tá instalada, já consegui fazer a multiplicação de alguns micro-organismos, estou na fase de ajustes de alguns equipamentos, eu tenho que mudar completamente a minha estrutura para mim entrar nesse processo, sabe? Os horários de fazer os tratos culturais, os tratos fitossanitários, né, da lavoura, precisam ser completamente mudados, porque esses micro-organismos sofrem ação podem morrer, né, com o raio UV, então eu preciso passar a fazer os controles fitossanitários à noite. Então, estou num processo de transição, está bem difícil, mas já para mim, é um caminho quase sem volta. Eu pretendo me enveredar pelos caminhos da... Por que o caminho é quase sem volta? Porque tudo que eu tenho visto, tudo que eu tenho conversado com algumas pessoas que já têm mais experiência do ramo, eles estão me dizendo que eles acreditam que dentro de 8, 10 anos, 90% do cultivo, todo ele, vai ser orgânico, talvez difícil, mas pelo menos biológico, sabe? Então, o convencional, a tendência do convencional é acabar. E por que você acha que vai acabar o convencional? O que está por trás? Porque quando a gente só muda, a gente só modifica, se a gente só busca solução se tiver um problema, né? Afinal, qual é o problema do convencional? Não, é a exigência do mercado. É a exigência do mercado mesmo, de produtos mais sustentável, produção mais sustentável, produtos mais limpos, sem resíduo de agroquímico, é exigência mesmo. Então, quem não partir nessa direção vai ficar para trás. Então, gente, eu me denunciei, né? Porque eu fiquei fingindo que eu estava conversando com o Geraldo aqui, eu não conhecia ele, mas na hora que eu falei, mas você já tem uma biofábrica lá, eu me denunciei. A gente estava conversando exatamente antes do encontro aqui, que isso aqui, na verdade, é um bate-papo, a gente estava conversando sobre isso. Ele é aqui pertinho de Viçosa, de Paula Cândido, já trabalhou no meu departamento, então, assim, eu conheço ele de longas datas, e eu acho ótimo esse depoimento que ele está trazendo aqui, e dizer assim, eu não sei nada, eu estou chegando agora, sabe muita coisa. Então, eu acho que essa é a primeira coisa da agroecologia, que é a gente entender que todos sabem. Uns sabem mais de uma coisa, outros sabem mais de outra. E é esse saber de todo mundo juntos que é super importante.
para a agroecologia, um princípio epistemológico, né? Um princípio básico da agroecologia, da construção do conhecimento agroecológico, é a articulação dos saberes. E isso é muito importante. Então, ele tem muita experiência com fruticultura, então imagina o tanto que ele sabe disso. E ele está no processo de transição, nesse processo de transição ele vai aprender mais um monte. E já traz esse nome, né? Processo de transição. Uma outra coisa que é importante é isso que ele fala, o que leva as pessoas a mudarem, né? O mercado está exigindo isso, não é à toa, né? Então, só está exigindo e está apontando que o caminho, eu achei esse número maravilhoso, daqui 10 anos, 90% vai estar num processo de transição, ou vai ser orgânico. Isso para a gente é muito animador, né? Porque significa que, de fato, as pessoas estão entendendo que tem um problema, como a Andréia falou antes, tem um problema de saúde. E não é só um problema de saúde das pessoas, é um problema de saúde do ambiente. E hoje eu tive uma fala, uma aula, na verdade, com a Potira, que é uma pesquisadora lá do Sul, e ela falando que a questão hoje morre, a quantidade de pessoas que morrem por conta da alimentação, tem um grande número que morre por não ter alimentação, e tantos de outros que morrem pela alimentação. A obesidade, sérios problemas. Então, a gente tem um problema de saúde do ambiente, não é só de saúde das pessoas. E aí, a gente for olhar por que esse problema existe. Onde que está a origem desse problema? É uma outra pergunta que a gente pode fazer. Onde que está a origem desse problema e onde que também está a origem da busca de solução para esse problema? A Leila levantou a mão. Pode falar, Leila. Microfone, Leila. Desculpe. Realmente, nós somos um caminho sem volta, né? Não tem jeito, não. Ou a humanidade muda e abre, né, para uma ideia de sustentabilidade, de fato mesmo, uma agricultura que pense nós, seres humanos, mas dentro de um ecossistema que a gente precisa estar em harmonia, ou a gente vai levar à extinção do ser humano, né? A Terra possivelmente não vai ser extinta, mas o ser humano pode ser extinto aí, se a gente não tomar uma atitude mais drástica. Obrigada aí. Agora é a Irene que está sem microfone. Então, a gente tem um problema. E aí tem esse problema de saúde do planeta que passa pela questão do solo, da água, das mudanças climáticas. A gente sabe que um dos maiores causadores do efeito estufa, dos problemas do clima, é a agricultura, e uma das maiores vítimas do efeito do clima, da mudança climática, é a própria agricultura. Então, tem um problema. A pergunta é, qual a origem desse problema? E aí, esse problema, a gente pode pensar na perda de biodiversidade, perda do solo, uso de agrotóxicos, vários problemas, mas qual a origem desse problema? O que leva a ter esse problema? A educação cartesiana? Quem falou? Walter. Walter, se apresente aí e fale. Eu tive que sair, eu tentei no computador, não consegui. Eu sou Walter aqui da Embrapa Mirassol do Guaí também, pesquisador de agroecologia, satisfação de estar aqui com vocês. Mas uma percepção minha é que o modelo de ensino todo separadinho, né? Biologia, geografia, ciências, tudo isso leva a uma separação do ponto de vista da percepção também, né? As pessoas não têm capacidade de ver a questão como um sistema complexo e acaba embicando em visões muito restritas, né? Mais alguém, gente, quer falar? Qual que é a razão? Qual que é o problema? Então, o Walter puxa pela educação, mas ele vai na ciência, né? Que é uma ciência cartesiana que não vê o todo, né? Vê as partes. Mas essa ciência cartesiana, ela tem uma origem, né? Ela tem também um propósito. Então, ela vai entender a natureza, vai entender a gente, né? Como é que a gente se relaciona com a natureza ou não.
de uma determinada forma também. E isso vai produzir, com base nessa ciência cartesiana, que ele chama atenção, um modelo de agricultura. E esse modelo de agricultura, ele é implantado no mundo inteiro a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, é implantado um modelo que ele tem essa base científica cartesiana, de ver as partes, não ver o todo, e ele é implantado a partir de políticas públicas, e essas políticas públicas pressupôs a mudança dos currículos. Então, a educação, como o Walter falou, tem a ver com isso. Mas pressupôs também a criação da Embrapa, no caso do Brasil, dos centros internacionais no mundo. Também há uma forma de pesquisar e de entender essa relação com a agricultura, com a produção de alimentos de determinada forma. E também o serviço de extensão. Esse pacote de políticas públicas que fez parte, então, extensão, o ensino, a pesquisa e o crédito, ele era um pacote de políticas públicas para implantar o pacote da Revolução Verde. A gente não pode esquecer isso, porque esse pacote que a gente chama de modernização da agricultura é que vai levar uma grande mudança na agricultura no mundo a partir de 45, da Segunda Guerra Mundial. E no Brasil é na ditadura, tem gente que acredita que ela não existiu, né? A gente precisa falar todo dia que existiu, porque é só ler a história para saber que existiu. Então, na ditadura é implantado no Brasil. Então, com muito pouca possibilidade de questionamento desse modelo. Eu estava discutindo com uma ex-estudante aqui de Viçosa, que está fazendo doutorado no México, e ela fala que lá, esse modelo, como ele foi implantado há muito tempo atrás, mas ainda num regime mais democrático, lá foi antes do Brasil, o Brasil foi na década de 60, teve muitos questionamentos, e esse questionamento levou, por exemplo, ao engajamento dos agrônomos. Quando eu visitei uma comunidade num projeto que eu estava participando, eu vi que tinha uma rua que chamava Rua dos Agrônomos, num lugar que era um projeto de reforma agrária. Eu falei, mas por que tem uma Rua dos Agrônomos? Aí eles falaram, porque os agrônomos participaram muito do processo da reforma agrária aqui. E eles resistiram à implantação do transgênico. O México é o centro de origem do milho, né? Tem questionamento sobre isso, considerado centro de origem do milho. Então, no Brasil, esse questionamento foi muito menos intenso na década de 60, porque a gente estava, 70, né? Porque a gente estava na ditadura. E esse pacote tecnológico, apoiado, então, por esse pacote de políticas públicas, crédito, ensino, extensão, pesquisa, é o pacote do agrotóxico, do adubo químico, da mecanização, da semente melhorada, que é o pacote que é propagado dentro das universidades e em todo o sistema educacional. Então, a gente estava discutindo no início a resistência que os estudantes de agronomia têm em discutir alternativas. Por quê? Porque é uma defesa muito forte desse modelo dentro da universidade, e ele é um modelo hegemônico. Então, quando a gente fala de agroecologia, a gente está no modelo contra-hegemônico. E esse modelo da Revolução Verde é que vai trazer essas consequências todas que a gente falou. Agora, esse modelo não implanta facilmente só porque tem políticas públicas, ele tem que construir uma narrativa. Então, tudo, na verdade, a gente constrói uma narrativa. E qual que foi a narrativa desse modelo? Porque, na verdade, era um modelo que visava o quê? Vender os produtos das máquinas, da empresa, das indústrias que produziam as armas para a guerra. Então, elas tinham que ter um mercado, o mercado foi a agricultura. Mas chegar e falar assim, olha, a gente precisa de vender produtos químicos, porque senão a gente vai fechar as portas, essas empresas não vão vender nada. Então, tinha que ter uma narrativa. Qual é a narrativa? Precisamos de acabar com a fome do mundo. Só que ninguém falou que a fome do mundo, naquele momento, era por causa da guerra. A guerra é um dos geradores de fome. E, ao mesmo tempo, dizendo também com a narrativa de que é moderno. Então, se é moderno, você que não segue esse modelo, você é ultrapassado. Você é ultrapassado. Além disso, é um modelo que tem uma base muito forte na ciência, como o Walter já falou. Então, ele é moderno, ele é científico e ele vai acabar com a fome do mundo. Eu não sou negacionista, muito antes, pelo contrário, acho que a ciência é muito importante, mas a gente tem que parar de achar que ficar criando mito da ciência, né? Então, o conhecimento científico é um conhecimento tão importante quanto o outro, e é um conhecimento que ele vai ser
importante nessa articulação com outro saber. Mas para esse modelo ser implantado, o que diz? Conhecimento científico é o único que é válido, o conhecimento dos agricultores não tem importância, porque é um conhecimento ultrapassado, é um conhecimento que não é moderno. Então, você também traz uma narrativa epistemológica, e por isso que a agroecologia fala, não, a gente precisa desse conhecimento que tem 10 mil anos. Então, o Geraldo, por exemplo, ele tem anos produzindo frutas, produzindo diversas frutas, goiaba, por exemplo, e acha que não sabe nada, e aí vem um recém-estudante de agronomia, porque foi coordenador do Guaí, né, Lucas? E ele que vai saber muito? Não, ele pode saber, ele tem um conhecimento que é importante, mas tem que ser interação com esse conhecimento de quem está ali no dia a dia. Então, a gente precisa de entender isso para a gente entender. Esse modelo fracassou. Por que ele fracassou? Porque ele não acabou com aquilo que ele falou que ia acabar, com a fome do mundo. Por quê? Porque o mundo continua passando fome. A gente sabe que não é por causa da produção, mas os problemas que estavam na base da fome do mundo continuam, que é a falta de reforma agrária, que é a falta de interesse de fazer uma distribuição justa de renda, que é a falta de ter salários dignos. Isso tudo estava lá desde o início. Então, hoje, o que a gente acredita é que, na verdade, essa história de que a gente precisa de alimentar o mundo é uma forma de criar uma armadilha para a gente não querer buscar mudanças, porque o que se tem hoje, que produz hoje, já dá para alimentar todo o mundo, inclusive em 2050. Mas muito do que é produzido é perdido, muito do que é produzido é mal utilizado, etc. E a gente sabe disso, né? Agora, então, uma das grandes questões que sempre pergunta é se a agroecologia pode alimentar o mundo. A gente costuma falar que o mundo ela pode alimentar, o que não pode alimentar é o grande complexo agroindustrial que está por trás dessa agricultura convencional. Então, tem um artigo na Nature, que é uma revista famosa, né, que chama Os Mitos que Não Morrem, e a autora tem um lugar que ela fala o seguinte: essa questão de alimentar o mundo, a superpopulação não é a questão, mas sim a pobreza. Muitas pessoas sabem disso, mas não prestam atenção, porque isso implicaria em olhar para o problema certo, o sistema econômico que favorece os ricos. Então, a gente vai ver que 3 conglomerados dominam mais de 50% do mercado, das sementes e dos agrotóxicos, 5 empresas de sementes têm sua origem na indústria química, 4 empresas controlam mais de 50% da produção de fertilizantes nos principais países produtores. No Brasil, a isenção de imposto para a produção e comercialização dos agrotóxicos. 1% das propriedades do Brasil possuem mais de 1.000 hectares. Isso é considerado 45% das terras produtivas e está na mão de 1%. Então, mais de 1.000 propriedades acima de mais de 1.000 hectares, que são 45% das terras consideradas produtivas, está na mão de 1% dos donos de terra. Enquanto 85% dos empreendimentos da agricultura familiar, que tem menos de 100 hectares, eles possuem 25% das terras produtivas. Ou seja, 1% controla 45% das terras consideradas produtivas e 85% das propriedades fica só com 25%. E esses da agricultura familiar é que alimenta o Brasil, né, de fato. A maior parte da produção brasileira de commodities, ela está vinculada a conglomerados de estrutura verticalizadas, que vai do plantio à comercialização. E muitos deles possuem de 100 a 400 mil hectares. Então, na verdade, a gente tem que fazer um questionamento político de que agroecologia, de que agricultura, de que modelo de sociedade nós estamos dizendo e quais são os problemas, o que está na origem desses problemas que a gente vive, inclusive de fome. E o Brasil entra de novo no mapa da fome. Então, a gente fala que a agroecologia não pode alimentar o complexo agroindustrial, e isso é muito complicado. Por quê? Porque esse complexo, ele é que, na verdade, ele manipula, a palavra certa é essa, a partir de lobbies, todos os políticos e toda a legislação, e a luta contra esses interesses políticos, ela é muito árdua, porque eles são
o que controlam o dinheiro. Então, se a gente for olhar, 1%, 5 pessoas do Brasil controlam 50% da riqueza nacional. Então, é uma luta muito grande do Davi contra o Golias, porque você tem muita articulação política para que esse modelo de agricultura prevaleça. Então, essa informação que o Geraldo traz, né, que já estão dizendo por aí que daqui 8, 10 anos a situação muda, para a gente ela é muito boa exatamente por causa disso. Bom, então, assim, a gente tem que entender que existe esse problema. E esses problemas, eles começaram a ser apontados também por pessoas, por cientistas. Então, teve um estudo grande, 400 cientistas se reuniram e ficaram 2 anos estudando e apontando esses problemas e dizendo o caminho é a agroecologia. Isso foi em 2009, esse estudo. Mas a agroecologia no Brasil não começa em 2009. Agora, eu vou abrir para quem quiser dizer como é que começa a agroecologia no Brasil e quando. Então, muito rapidamente, eu quis trazer que a gente tem que pensar que tem um problema. Se a gente não acreditar que tem um problema, que esse problema tem uma origem, tem uma causa, e a gente precisa de buscar soluções. Quando que é a agroecologia, como é que isso se dá? Quem é que quer falar? Vai lá, Lucas. Eu acredito que a questão de produção, ela sempre teve com os índios, desde sempre. Não sei se é exatamente essa resposta, mas com esses povos indígenas que sempre tiveram o equilíbrio de manter a questão das florestas, da biodiversidade, para que eles pudessem alimentar as tribos. Eu acho que pode ser, talvez, não com esse nome conhecido, mas também até na época em que os escravos fugiam para os quilombos, eles também tinham que viver da forma desse equilíbrio, de fazer com que a floresta, o local onde eles escondiam, tivesse um equilíbrio e tivesse condições de produzir alimentos suficientes para aquele quilombo, podemos dizer assim. Não sei se mas foi o que eu pensei. Alguém mais? Sabrina Viano Macedo, você está aí com o microfone aberto porque você quer falar quando que a agroecologia começou? Ô, Helene, na verdade sou eu que estou aqui com eu sei. Eu sei. Está com a câmera aberta também, Romualdo. Sim. Ah, tá. Está aberta a minha câmera. Sim. Ô, Helene, por isso que eu vi que era você, por isso que eu te chamei. Hein? Eu vi que era você, por isso que eu te chamei, sabe? Minha filha dele, gente. Eu acho que eu vejo que nessa pergunta sua, eu analiso e vejo como... só para me apresentar primeiro, né? Eu sou Romualdo, né? José de Macedo, eu sou do município de Arapongas, Zona da Mata de Minas Gerais, e hoje eu faço parte da diretoria do CTA e sou agricultor familiar agroecológico e orgânico nesse município de Arapongas. Ok? Nessa pergunta, eu vejo que para nós aqui, uma influência muito grande que teve, não com esse nome de agroecologia, mas que teve uma origem fundamental para a gente chegar nessa discussão de buscar uma alternativa de produção, foi a questão das SEBs, das comunidades eclesiais de base, que teve um ponto fundamental na discussão de um modelo de produção, um modelo diferente de ver, não na questão só da questão da religião, mas buscar uma alternativa de vida para a população. E quando você fala de vida, você fala de alimentação, você fala de ambientes, então a SEB acho que foi fundamental na região para que isso aqui pudesse construir essa questão da agroecologia na região. Ô, Geraldo, você está aí ainda, ó, pega o contato do Romualdo, eu te passo depois, se você quiser, porque, esse daí sabe muito de agricultura orgânica, tá sendo, como é que você chama aquele negócio lá do Senar, Romualdo? Instrutor, né? Instrutor do Senar, sabe, tem muita experiência, conhece muito e pode ser uma boa força aí, para o processo de Paula Cândido. Helene, na pergunta anterior sua, eu queria comentar também o seguinte, que, né, além disso, de tudo isso que já foi citado, eu vejo que colocou para nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, eu não sei de onde que saiu isso,
mas colocou nós, enquanto seres humanos, fora da natureza, fora do ambiente. E nós somos parte da natureza. A partir de que o agricultor, de que as pessoas se sintam que ele é parte também, que a natureza faz parte dele, que ele faz parte da natureza, ele vai ver a questão do sistema de produção, do sistema de alimentação com outros olhos. Ele não vai ver os insetos como inimigo, ele não vai ver os animais como os inimigos, assim como os amigos, como os companheiros, o que esses animais estão mostrando para a pessoa que está errado no seu sistema de produção. Então, acho que quando você engloba isso, e quando você falou da questão da educação, se separa isso, complica mais certa situação. Então, acho que nós temos que se sentir parte da natureza, e não como que a maioria das pessoas, hoje a gente vê isso na questão hoje dos nossos governos, né, que coloca o homem para explorar a natureza, e não é esse o sentido. Nós temos que usar a natureza a nosso benefício, mas também colocarmos com que ela, que nós possamos também utilizar ela a nosso favor também. Beleza. Ô, Fabiana, eu ia te chamar, mas ó, tem uma Maria de Los... Não consigo ver o nome dela todo. Maria... Então, é ela que vai falar, porque é mulher, porque até agora só homem que falou. Então, o Fabiano fica para outra oportunidade, mas o Fabiano trouxe algumas contribuições aqui, ó. Lá das Alagoas, né, Fabiano? Movimento contra-hegemônico, inquietude e simplificação dos sistemas agroalimentar, somos um subsistema, e ele fala para compartilhar, ele falou em algum lugar aí, que era lá da década de 70, final de 70, início dos 80, que essa história começa. Mas vamos lá, Maria, de Los Angeles. Ángeles. Porque eu não consigo ver. Boa noite. Professora. Sim, eu creio que o surgimento da agroecologia aqui em Brasil tem um papel fundamental a Pastoral da Terra, todas as organizações eclesiais de base, e também há um movimento que se dá nos 80 e 90, que é a chamada agricultura alternativa. Grupos de agricultura alternativa estavam praticando agricultura desde o princípio de agroecologia, mas em essa discussão eles não se autodefiniam ainda como agroecologia. Em minha pesquisa aqui em Brasil, eu he notado que também jogam um papel fundamental as redes e as ONGs na promoção da agroecologia. E logo, em todo o movimento das trabalhadoras rurais, das mulheres do campo e do movimento dos trabalhadores em terra, indiscutivelmente, eles foram impulsores da agroecologia. Claro, eles tiveram todo um processo de redefinição, incluso já em el empalme, na fronteira dos anos 90, de los anos 80, não, 90 com 2000, porque eles se deram conta que nos assentamentos rurais, los assentamentos dos trabalhadores rurais, eles estavam reproduzindo os padrões da agricultura industrial. E houve todo um debate e redefinição o projeto, o modelo de desenvolvimento rural no interior do movimento dos trabalhadores em terra. Que isso não ganha força hasta já início do século XX, do século XXI, até que esse debate ha ido avançando. Mas também há que destacar um item fundamental, que é quando se criam as organizações. Creio que a cúspide da pirâmide no processo está com a Constituição da ABA e a ANA, e os congressos da agroecologia, que impulsaram e mobilizaram aún mais. É todo um processo histórico que vale a pena construir, porque creio que ainda não está suficientemente bem sistematizado, e creio que os tempos por regiões também não são os mesmos. Exatamente, muito bem. Você é de onde?
Eu sou cubana. Cubana, olha bem, na verdade, a gente vai ver que essa construção da agroecologia foi ótima, todas as falas que vocês trouxeram aqui, e inclusive tendo se trazido por uma cubana, né? Então, Romualdo, o Lucas trouxe os sistemas tradicionais, as comunidades tradicionais, a contribuição do Fabiano, trazendo a década de 70, 60 como um movimento contra o hegemônico, e a Maria de Los Angeles chamando a atenção cubana para esse processo. Na verdade, a agroecologia é uma construção latino-americana. Ela não é só uma construção brasileira, e ela é uma construção americana. Enquanto a gente entende, principalmente latino-americana, mas a gente vai ver que tem uma contribuição de algumas pessoas muito chaves lá dos Estados Unidos, como, por exemplo, o Glisman. Enquanto isso que a gente concebe hoje como agroecologia, então é uma coisa nossa, das Américas, especialmente da América Latina. E começa como? Começa com esse modelo contra-hegemônico, começa no final da década de 70 e 80, como o Fabiano trouxe aí, e começa, como ela falou, a partir do movimento que a gente chamava de agricultura alternativa. Então, não é agroecologia. Mas ela começa, e tem um papel importantíssimo, as ONGs da rede PTA, mas antes disso, tem um papel importantíssimo a FEAB, que é a Federação dos Estudantes de Agronomia, que até hoje continua a luta pela agroecologia, e a FAIAB, que era a Federação das Associações dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, que não mais milita na área da agroecologia, nos abandonou. Mas, e a FAIAB e a FEAB construíram os encontros brasileiros de agricultura alternativa, que está no germe da criação do Congresso Brasileiro de Agroecologia, que ela falou, e do Encontro Nacional de Agroecologia. O Encontro Nacional de Agroecologia, ele é organizado pela ANA, que é a Articulação Nacional de Agroecologia, e o Congresso Brasileiro de Agroecologia pela ABA, que é a Associação Brasileira de Agroecologia, que eu, Leila e outros tantos, Fabiano, fazemos parte. Então, esses encontros, o primeiro encontro brasileiro de agricultura alternativa foi em 1981, lá em Curitiba, organizado, entre outras pessoas, pela Ana Maria Primavera. E, nesse momento também, está tendo a redemocratização do país, então está tendo a volta dos exilados políticos, está tendo a reorganização do movimento social, dos sindicatos. O Sindicato de Araponga, por exemplo, é criado em 89, de Espera Feliz, 87. Então, está tendo uma efervescência política. Nesse momento, vem um mineiro, né, o Silvio Almeida e o Jean Marc, que é um carioca, voltam do exílio e eles começam o projeto de tecnologias alternativas, que era identificar aquelas tecnologias da resistência, aqueles que tinham resistido ao modelo da Revolução Verde, sistematizar, organizar esse conhecimento e socializar. Então, a base, desde o início, vai até onde este conhecimento está. Organiza, sistematiza e devolve. Isso era a rede PTA, que formou várias ONGs, dentre elas a rede de intercâmbio, o CAA em Montes Claros, o CTA aqui na região, que o Romualdo faz parte, e essas ONGs, então, e esse movimento da agricultura alternativa, a partir da prática dos agricultores, eles começam, então, esse movimento contrário, esse movimento contra-hegemônico a esse modelo dominante de agricultura. Mas lembre, sempre a partir da prática dos agricultores. Então, lá em Araponga, onde o Romualdo está, eu lembro que o Sr. Neném e Vicente falam o seguinte, são 2 agricultores de lá. Quando Ferrari, Soraya, o pessoal do CTA veio aqui para conversar com a gente olhou para eles e falou assim, muito novinhos, recém-formados, parece que não sabe muita coisa, não. Mas sabe fazer uma coisa, escutar a gente, tem interesse em nos escutar. Então, essa ida, essa busca de estar aprendendo, de estar construindo junto, ela é muito embasada nos ensinamentos de Paulo Freire, que já dizia, tem que ir até a realidade, buscar e aprender com essa realidade para transformar essa realidade. Bom, quando faz esse movimento, a partir dos agrônomos e tal, a partir dessas ONGs, e vai ao encontro desses agricultores, o que encontra? Encontra os agricultores com essas suas tecnologias, com as suas resistências, com os seus saberes, mas encontra os agricultores se organizando, como a Maria de Los Angeles falou,
se organizando nas suas associações, nos seus sindicatos e embalados por quem? Pelas SEBs, pelas comunidades eclesiais de base, como o Romualdo chamou a atenção, que os agricultores falaram, é a mãe de todos. Então, as SEBs... eu liguei, eu falei com ele falou que não tem condição de... Bruno, vou desligar seu microfone. Então, as SEBs, ela incentiva os agricultores a participarem e se organizar em vários níveis, desde o nível da associação, do sindicato, até o partido político, e traz que tem que ter uma outra relação com a natureza, que é isso que o Romualdo falou. Porque quando Deus fez o mundo, por exemplo, fez tudo junto e misturado, então a monocultura não é de Deus, como os agricultores falam, e falou, cuidai-vos. Então, o que isso é muito importante? Porque você traz um componente técnico, você tem os agrônomos se organizando, você traz um componente político, que é a se organizar nos sindicatos, denunciar esse modelo, buscar alternativas a esse modelo, mas você tem um componente prático, que é um componente técnico dos agrônomos, mas também um componente prático dos agricultores, de quem está ali no dia a dia, mas você tem um componente espiritual. Então, você faz uma articulação entre um conhecimento, isso no Brasil, na América Latina inteira, porque a SEBS, ela está muito, a base da SEBS no passado era a teologia da libertação, que é um movimento da América Latina. E aí você tem, então, um movimento alicerçado em 3 pilares muito fortes, que é o técnico, científico, técnico, político, das organizações e espiritual. E aí, por isso que um agricultor uma vez falou para mim, eu fiz um pacto comigo, com Deus e com a natureza, que se ia dar certo, deu certo. Pensa, quando você faz um pacto com Deus, com a natureza e com você, não tem diabo que desfaz esse pacto. Então, é uma coisa muito mais para além de produzir alimentos de qualidade. É um movimento de produção de vida. E a vida de todos os seres, como a Andréia falou antes. Eu já vi agricultora chorar porque fala, não aguento mais ver envenenar a mãe terra. Porque a terra, para ela, não é só o solo onde você vai produzir alimento, onde você vai fixar a planta para produzir alimento. A terra é mãe, é aquela que nos acolhe e que depois, que nos dá a vida e que nos acolhe depois que a gente morrer. E no final, eu ia iniciar lendo um poema da Cora Coralina e vou lê-lo ao final, não me deixe esquecer, que fala exatamente disso. Então, é uma outra relação com a natureza, é uma outra percepção de estar no mundo, que a agroecologia traz. Então, a gente fala que a agroecologia é movimento e prática. Mas o Lucas falou que também esse conhecimento é muito anterior, que vai lá nas comunidades tradicionais, nos indígenas, e o Lucas não está errado. Por quê? Porque a agroecologia é também ciência. E onde que foi buscar os princípios para a construção da agroecologia enquanto ciência? Nas comunidades tradicionais. E aí, o povo da Califórnia, Glisma, esse pessoal, ele ajudou muito nessa sistematização, mas já ajudou, porque, por exemplo, tem pessoas muito importantes da América Latina que ajudam, que foram importantes, pessoas do México, tem um agrônomo que já faleceu, chama Efraim, que foi muito importante em dizer, olha, vamos olhar para os sistemas tradicionais, como os maias, como os astecas, como o sistema dos caiapós no Brasil, e vamos buscar os princípios da sustentabilidade. Quem diz que as 3 Marias, que é a milpa maia, não é sustentável? Você tem uma gramínea, que é o milho, uma leguminosa, que é o feijão, que cresce enrolando no milho, e você tem a abóbora, que cobre o solo. Então, você tem leguminosa, você tem gramínea, você tem solo coberto, o que mais você quer? Então, assim, são princípios da diversidade, princípios de cuidado do solo, que está lá nas comunidades tradicionais, que foram sistematizados, que traz os princípios, então, da agroecologia enquanto ciência. E aí, a agroecologia enquanto ciência, ela vai falar da necessidade, então, de pensar e de repensar esses sistemas agroalimentares da forma como a gente está vendo hoje. E é enquanto ciência que a gente leva, então, a criação da ABA, e enquanto esse movimento, que era a rede PTA dessas ONGs, que leva à criação da ANA, que é a Articulação Nacional de Agroecologia. E tudo isso, no Brasil, leva a gente ter, em 2012, a Política Nacional de Agroecologia, que agora eu não preciso de dizer para vocês que não está sendo colocado em prática, não preciso de contar, por quê? Porque vocês sabem,
Mas, na época, a gente tinha a Senapo, a gente construiu 2 planos nacional de agroecologia, tinha a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, e foi uma política construída de forma participativa, porque essa é a história da agroecologia, desde o início, buscando a participação, buscando a parceria com os agricultores, procurando construir conhecimento em rede, desde lá do projeto PTA. Então, essa é uma política que foi construída de forma participativa, e é uma política que ela é reconhecida no mundo inteiro. Então, em 2012, ela ganhou um importante prêmio, e ela tem inspirado a construção de políticas no Brasil, no mundo inteiro. Bom, mas a gente pode, então, a gente chega nisso e fala, mas então, afinal de contas, o que é agroecologia? Então, eu vou ler para vocês uma definição que ninguém precisa de guardar, porque senão cai em prova, né, Leila? Que é a definição da ABA, que a ABA tem no seu estatuto, que a agroecologia é ciência, movimento político e prática. Então, está aí a ciência, movimento e prática, portadora de um enfoque científico, teórico, prático, metodológico, que articula diferentes áreas do conhecimento, então não é só de agrônomo, de forma transdisciplinar e sistêmicas, orientada a desenvolver sistemas agroalimentares sustentáveis. Então, por que eu li isso? Para a gente entender sistema agroalimentar, o que é isso? Vai da semente da mesa, passa por toda a cadeia toda a estrutura, o processo de beneficiamento, toda a questão da comercialização, do consumo e a ciclagem. Então, o sistema agroalimentar, hoje eu estava também de manhã trocando áudios com um amigo meu do Rio Grande do Sul, ele falou, então um psicólogo bonzinho também é da agroecologia? Eu falei, se o psicólogo bonzinho estiver preocupado com a alimentação dele e estiver preocupado com o sistema agroalimentar, ele é da agroecologia sim, porque ele é um consumidor, e enquanto consumidor, e ele está nesse mundo, ele tem esse compromisso de buscar uma outra relação com a produção de alimentos, faz parte da agroecologia, sim. Então, a gente entender que a agroecologia é um movimento que pertence a todos nós que estamos preocupados com essa relação com a natureza, com essa relação com o sistema agroalimentar de forma diferente. E como o Glisma fala, esse sistema que a gente tem aí não é sustentável, a gente viu que não é, e ele exige mudança em todas as partes, e para isso a gente precisa de um grande movimento, porque a gente não vai conseguir fazer essa transformação do sistema agroalimentar dentro de um sistema tão poderoso, que não tem interesse em buscar uma outra relação com a natureza, não vai ser fácil. Vai ser um processo muito difícil. Então, por isso que todos devem se engajar nessa busca. Mas a gente tem que relembrar que algumas pessoas falaram também de todo um processo de comunicação, de engajamento, que tudo vai fazer parte dessa busca, então, dessa transformação dos sistemas agroalimentares. Como é que nós nos organizamos, como é que a gente se comunica. Mas para a gente falar, se a gente for pensar nos princípios ecológicos, só pensando no princípio ecológico, para a gente falar, eu preciso de fazer minha transição para o processo de agricultura agroecológica, quais são as coisas mais importantes, quais são os princípios, quais são as questões que a gente, vamos pensar na produção, que a gente não pode esquecer, que é extremamente importante, que a gente pode pensar como princípio, para devolver a palavra para vocês. O que para você, Leila, é muito importante falar assim, olha, se eu quiser ter uma produção sustentável, pensando na produção, você é agrônoma, o que você acha que tem que ter? Que vem na sua cabeça, que você fala? Energia solar, quem que falou? Walter. Eu preciso de terra, eu preciso de água, eu preciso de gente, eu preciso de sol, eu preciso de alegria, de energia boa para produzir, né? Tem umas coisas, mas vontade, né, também. Precisa de vontade. Está escrito, ó, cuidado com o solo. Sistemas atuais convencionais são altamente dependentes de insumos não renováveis externos, insustentáveis na ótica da emancipação. Fabiana, então, pega a palavra aí e fala. O que é, como é que faz para ficar livre, para ter essa autonomia, se emancipar? As sementes crioulas, amor, incremento de matéria orgânica, sementes, cuidado com o solo, ciclagem de nutrientes. Quer falar não, Fabiano? Falou, Olá. Apareceu.
E aí, tudo bem aí nas Alagoas? Tudo bem, Irene, tudo bem. Satisfação, prazer, né, nessa acolhida, né, de estar com vocês e a gente fazendo toda essa construção, né, esses diálogos dos saberes, né. Alagoas tem uma enorme saudade, a gente está te aguardando novamente Ao passar a pandemia, eu vou aí. viu? Quando passar, você vem, viu? Porque a gente você tem o seu campinho aqui em diversos lares, né? Todo Muito mundo quer que você obrigada. volte para essa trilha, viu? Todos nós te amamos. Olha mesmo. Então, como pensar, né, dentro de um sistema desse, né? Então, a gente tem enfatizado e tem estimulado esses diálogos com as agricultoras e agricultores, né? Buscando essa autonomia, essa interdependência, né? Em que é possível a gente pensar como os sistemas produtivos, eles eram realizados na época do meu avô, do meu bisavô, como eles cultivavam, como eles guardavam os alimentos, como eles conservavam, como eles selecionavam, né, como eles observavam essas alterações do tempo. Então, é possível a gente implantar sistemas agroalimentares que fortaleça, né, que incremente a força do solo vivo, né, que a gente respeite o solo como a base do sistema, porque sem solo não tem caminho, não tem caminho de produção. Então, a gente tem que trabalhar dentro dos princípios, que é ter solo coberto, que é ter ciclagem de nutrientes, trabalhar dentro dessa perspectiva de conter os processos de degradação dentro da sua propriedade, que ele não possa ocorrer, que a água que chegue, ela consiga infiltrar, permear, né, ficar dentro da sua propriedade, e aí a gente trabalhar dentro de um sistema integrado, em que você possa ter de tudo um pouco na propriedade. A gente sempre fala aqui, a gente tem que ter desde o pequeno animal, né, seja o animal de médio porte ou de grande porte, mas também que a gente possa fazer essa integração do sistema vegetal com o sistema animal. E com isso a gente ter outras relações que vai para o plano espiritual, porque as famílias têm muita simbologia, né, com as suas crenças, e devemos respeitar essas crenças, toda essa diversidade de crenças, né? Então, eu lembro muito bem quando os meus avós, eles prestavam atenção nas fases, nas modificações da Lua, para fazer os seus semeios, fazerem os seus cortes, né? Seja nas plantas para coletar suas raspas, tirar suas raízes, fazer os seus plantios, guardar seus alimentos, né? Fazer todo esse manejo em si mesmo, até para cortar o cabelo. A gente vem passando de geração em geração, a minha família sempre fala, cuidado com a lua, não corta o cabelo na lua decrescente, na lua minguante. E aí tem coisas que vem passando. Também para fazer, quando a gente traz uma coisa bem assim, bem bacana, em relação a quem cria galinha de capoeira, galinha de terreiro, quando vai deitar os seus ovos. Quando você coleta os ovos, quando você está preparando aquela boa ninhada, você pensar na fase da lua para que os ovos estejam todos cheios e você tenha uma boa prole. Então, são tantas relações que a gente fica encantado com os saberes do campo, né? Eu sempre digo, professora Irene, eu tenho evoluído muito, né, em respeitar esses saberes que eles evoluem no campo. É um processo. Então, a ciência, ela começa no campo com esses povos camponeses e camponesas. Eu acho maravilhoso. Então, eu vou fechar. A senhora quer fazer alguma pergunta? Eu posso fechar. Isso aí Eu falo bastante, viu? Então, gente, o Fabiano é da Rede Mutum de Agroecologia em Alagoas, para a gente ver como é que a gente está. São redes no Brasil inteiro, então a gente não está falando de uma coisa pontual aqui ou ali, né? É uma articulação no Brasil inteiro. E ele, junto com as outras coisas que estão aí no chat, ó, agroecologia imitar a natureza, sustentabilidade comum à floresta, respeito à diversidade, tudo isso, na verdade, vocês trouxeram os elementos chaves, que é biodiversidade, solo e água. Solo coberto, água infiltrando, qualidade de água. Agora, quem é que dá essa qualidade do solo? Tá vivo, tá deixar a água infiltrar, tá produzindo? É a vida. Então, solo tem que ter vida.
Então, a biodiversidade no solo e acima do solo é que é a chave. A chave é a biodiversidade, tanto no solo quanto acima do solo. Então, por isso que, por princípio, a agroecologia é contra a monocultura, porque são sistemas diversos, como uma floresta, é que vão trazer, claro que é uma floresta manejada, porque é isso que vai trazer a sustentabilidade. Agora, essa floresta, ou a diversidade imitando a floresta como está aí, ela tem uma intervenção, ela tem uma relação com essa natureza, com essa diversidade, que daí ela é mediada pela cultura, que perpassa pela cosmovisão, pela forma como a gente vê as coisas. Então, esse manejo da biodiversidade para garantir a qualidade do solo e a biodiversidade do solo, garantir a qualidade de vida acima da terra, e os dois juntos garantir a qualidade da água, passa pelo manejo. Então, não é uma coisa só que deixe por conta da natureza. E esse manejo, como é que a gente relaciona com isso, é cultura. E depende da forma como a gente vê as coisas, depende da nossa cosmovisão, de várias coisas. Por isso que eu fiz uma dobradinha com o São Neném uma vez, e a gente fez uma definição de agroecologia que é muito legal, que é gostar de escutar o sabiá cantar e de folia de reis. Por quê? Porque a nossa relação com a natureza mediado pela cultura. E aí, se a gente for olhar, então, olha bem como é que vocês estão afinados com a teoria e prática de uma agricultura sustentável a partir dos princípios agroecológicos. Olha bem, diversificação vegetal e animal no tempo e no espaço, ciclagem de nutrientes, manejo da matéria orgânica, estímulo da biologia do solo, minimização das perdas do solo e água, estímulo da fauna benéfica, antagonista e da alelopatia, exploração de sinergias entre plantas e animais, e animais e animais. Então, é isso. Para ter robustez ecológica, a gente tem que pensar em biodiversidade, solo e água. Isso é extremamente importante, a gente vai dar alguns exemplos. Só que o Walter também falou de energia. E depois a gente vai ver com o Glisman, que o Glisman amplia esses princípios de agroecologia, e ele inclui, inclusive, são vários outros, eu não vou ler todos, mas ele inclui, inclusive, esse. Um deles é esse exatamente que o Walter falou. Precisa a gente pensar em que fontes de energia que nós vamos utilizar. E a gente sabe que a principal energia para os nossos processos é a energia do sol, como alguém disse daí. E o que é a fotossíntese, né, se não a energia do sol junta aí com a água e com os nutrientes para estar produzindo, né, porque as plantas produzindo os nossos alimentos, produzindo os nossos açúcares. Então, esse processo energético vai ser muito importante. Bom, mas aí o Glisman, ele traz uma coisa para a gente, que ela é muito legal e ela é meio perigosa, e hoje de manhã a gente fica, é uma rede mesmo, né? Então, até o fato da Maria de Los Angeles ser de Cuba e estar aqui é muito importante, porque eu não quero terminar esse papo hoje sem falar dos intercâmbios agroecológicos, sem falar do camponês que fez a Revolução Agroecológica de Cuba. Mas eu estava discutindo com esse meu amigo, conversando com ele, e essa ideia do processo de transição. Então, o Glisman traz para a gente esse conceito de um processo de transição. A agroecologia, ninguém nasce, todo mundo nasce com a chama da agroecologia, mas ninguém nasce perfeito. A gente evolui, como o Fabiano acabou de falar. Então, a gente está sempre aprendendo na agroecologia do mesmo jeito. É um processo. E nesse processo de transição, o Glisman fala o seguinte: é um processo que exige mudança nas práticas de campo, no dia a dia, no manejo agrícola, no planejamento, na comercialização e filosóficas. A transição deve ser parte do processo de assegurar segurança e soberania alimentar para todos, em todos os lugares. Então, a gente não quer só nicho de mercado para vender mais caro, a gente quer mudar o sistema agroalimentar. E ele fala de 5 níveis, que eu vou falar aqui agora, porque eles são úteis para a gente entender esse processo, mas a gente não tem que passar por todos os níveis, a gente pode ir direto por último, não tem problema. Então, ele fala, o nível 1, aumente a eficiência das práticas industriais, comerciais, de forma a reduzir o uso e o consumo de insumos caros, escassos, prejudiciais ao ambiente. No nível 2,
substitua as práticas e os insumos industriais convencionais, trocando-os por práticas alternativas. Então, quando o Geraldo fala que ele está com a biofábrica e que ele sabe que esse caminho não tem volta, ele já está no nível 2, ele já está fazendo essa substituição dos insumos. Ele já tem a chama, ele já disse, ele já tomou a decisão, eu não volto, esse é um caminho sem volta. Então, ele já está no processo de transição agroecológica. Mas aí, a gente não, por isso que é perigoso a gente pensar em transição, mas se a gente não pensar direito, né, que é perigoso, porque é processo. Então, processo significa que eu não paro nunca, eu não posso parar, eu tenho que estar sempre pensando em melhorar. Os agricultores ainda de Araponga falam, né, Romualdo? A agroecologia é um aprendizado infinito. Então, eu não posso chegar no nível 2 e falar, bom, então agora eu estou no processo de transição agroecológica, eu posso me acomodar. Não, a gente tem que estar sempre procurando melhorar. E o nível 3 fala de redesenhar os agroecossistemas, de forma que ele funciona na base de um novo conjunto de processos ecológicos. Lá em Araponga, eu uso muito o exemplo de Araponga, todo mundo sabe disso, porque eu conheço muito há muito tempo. Os agricultores de lá falam assim, a gente não precisa de usar homeopatia, a gente não usa homeopatia na agricultura. Mas por que vocês não usam homeopatia na agricultura? Porque nós não precisamos. Porque eles já redesenharam os agroecossistemas. Todo mundo de Araponga, não, mas tem alguns, Romualdo é um exemplo, o sistema já está redesenhado, não precisa, porque ele já está em equilíbrio. Então, redesenhar os agroecossistemas significa o quê? Biodiversidade, como é que vai trabalhar a biodiversidade, e aí os sistemas agroflorestais vão ser muito importantes. Então, quando a gente fala desse processo de transição agroecológica, ele é diferente um pouco quando a gente fala da agricultura orgânica. Na agricultura orgânica, é uma agricultura que ela tem normas, ela é normatizada, então ela te dá 2 anos para você ser certificado, para você fazer parte desse processo de transição. Na agroecologia, não. Esse processo de transição, ele é um processo, e aí cada um vai estar num nível do processo em determinado momento. Na agricultura orgânica, 2 anos, você tem, para ser certificado, você tem que fazer todo o processo de transformação dentro daquilo que a legislação exige. E ela é certificada. A agroecologia, não, a gente não tem uma certificação agroecológica. E isso é um debate, mas eu atualmente sou daqueles que defendem que não tenha. Por quê? Porque a gente tem que entender que é um processo que todos podem participar dele, e que é um processo de aprendizado infinito. Então, que a gente não sai nunca dele. Então, a boa notícia é que todo mundo, a partir do momento que quer entrar no processo de transição, entra. E a notícia melhor ainda é que você não sai nunca dele. Então, é um caminho sem volta, como o Geraldo disse. Agora, no processo de certificação orgânica, talvez isso para o Geraldo seja muito importante, é que nós também inovamos no Brasil. Inovamos a partir do Rio Grande do Sul, a partir da rede Ecovida, com a contribuição dos agricultores, das agricultoras e também dos técnicos, para aquilo que a gente chama de sistema participativo de garantia. O Brasil é o único, agora outros países estão copiando, que você não precisa de ter uma certificação por auditagem, não precisa de um técnico na sua propriedade dizer se você é orgânico ou não. Você pode fazer isso em grupo, você pode fazer isso a partir da organização, você pode fazer isso a partir da rede que vai estar segurando esse processo de transição. Porque, como a gente falou, a gente luta contra um poder hegemônico. Se a gente não tiver em rede, se a gente não tiver articulado, a gente não dá conta desse processo. Então, aquele agricultor que falou que fez um pacto com ele, com Deus e com a natureza, não foi o único. Tinha um sindicato, tinha associação, tinha SEBS, para estar dando esse apoio. E essa rede de agricultores, então, que a gente chama de processo de participativo de certificação, a certificação participativa, aqui na Zona da Mata, a gente está construindo o SPG. O SPG é um sistema, estou falando isso para o Geraldo, e lá em Paula Cândido a gente está pensando em construir um núcleo, então daí a minha vontade de conversar mais com você sobre isso, porque ele pode vender para quem você quiser, qual supermercado quiser, da forma como quiser. É uma certificação que você tem um selo da agricultura orgânica, e ele é participativo. A gente tem um outro tipo, que é a OCS, que é mais simples, que você só pode vender diretamente para o consumidor. E tem um terceiro tipo, que é de auditagem, que tem que ter um técnico para ir lá e dizer se é orgânico ou não. Então, para mim, o sistema participativo, ele é o que garante a construção da rede
que vai dar sustentação a esse processo de transição. Bom, aí o Glisman continua com o nível 4, restabeleça conexões mais diretas entre aqueles que produzem a comida e aqueles que consomem. Aí tem um monte de coisa que a gente pode falar sobre isso, mas depois eu vou deixar para vocês dialogarem. Mas certamente tem uma coisa que para mim é muito importante. A gente tem que parar de falar de cadeia de comercialização na agroecologia. Cadeia nos prende, nos amarra, nós não queremos. Nós queremos circuitos curtos de comercialização. Isso não significa que não pode vender para a Europa. Só que quais são os intermediários que estão no meio? Qual é a relação que nós vamos estabelecer com esse consumidor? E qual é a nossa relação com o nosso vizinho que produz alimentos e que eu prefiro, não, é mamão, estou enjoada de comer mamão, eu quero comprar uma maçã. Aí compra maçã cheia de veneno lá de Santa Catarina. Gente, isso a gente tem que começar a repensar. Como é que a gente repensa esses circuitos de comercialização e de quem que a gente está comprando nossos alimentos? E ele fala, a partir do nível 5, no nível 5 ele fala, a partir dos níveis 3 e 4, construir um novo sistema agroalimentar, global, sustentável, baseado na equidade, participação e justiça. Só é sustentável aquilo que ajuda a proteger e restaurar os sistemas que apoiam a vida na Terra, como vocês disseram. Dos princípios que o Glisman vai se basear, então ele também traz toda essa importância da biodiversidade, do solo, da água, ele traz a ideia das fontes renováveis, como o Walter já chamou atenção, ele traz a ideia de organizar e se organizar para construir esses sistemas, e ele traz um que é muito importante, que ele fala, respeite o conhecimento e a experiência local no desenho e manejo dos agroecossistemas. E aí, eu não sei quanto tempo a gente tem, Leila, eu já estou meio preocupada com o tempo, eu não sei quanto tempo mais a gente tem. Irene, você é que manda, nós estamos aqui, já temos 1 hora que a gente está aqui, mas o papo está ótimo, você que diz aí, nós ficamos até geralmente 1h30 conversando, né? Depende do grupo. E eu vou pedir ao grupo aí, quem não preencheu, para preencher o formulário, para a gente se conhecer e mandar mais informações, tá? Tá aí no chat. Então, agora eu quero colocar, então, vamos ficar mais um tempo e quero colocar uma pergunta. O Walter levantou a mão, né? Mas eu quero colocar uma pergunta porque talvez ele já ajude a responder. Por que a biodiversidade é tão importante? E aí, se o Walter ou outra pessoa, vão deixar as mulheres falar também, tem muito pouca mulher falando. Por que a biodiversidade é importante? Walter, você levantou a mão, o que você quer falar? Não, eu queria era perguntar para você uma questão da geografia, né? Porque quando eu saí daí de Viçosa, eu não tinha curso de geografia. Eu fiquei muito feliz quando eu voltei e fiquei sabendo que tinha um curso de geografia aí. A questão do território, né? Como essa relação da agroecologia, vamos dizer, da paixão pelo lugar, né? Se isso é um dos itens que o Glisman cita, né? O que você acha? O amor pelo lugar é fundamental, né? E não é o lugar quadrado, retângulo, montanha, vale ou encosta, mas é o que está naquele lugar, né? A história e os bichinhos, as plantinhas de lá, né? Mas você está falando de território ou você está falando de lugar? Território. Cada um tem um, né? Ou é de lugar? Cada um tem um. Pois é, e aí você fala da geografia que gosta desse debate, né? O território pode ser meu corpo, pode ser meu prato, pode ser... Então, é um debate, né? Mas quando a gente fala mas vamos ver, vamos deixar, vou anotar essa sua questão aqui e depois eu volto nela. Não vou anotar aqui, mas continua a pergunta, por que a biodiversidade é importante, mas vocês podem trazer outras questões também. Mas eu vou deixar aqui essa do território e lugar, porque ela é importante a gente voltar. Eu posso añadir uma pergunta a la del colega? ¿Por qué los teóricos de agroecología, como Glisman y Altieri, no han colocado en sus trabajos a cuestión da inclusão de gênero como um princípio medular da agroecologia, quando a gritos
as feministas estamos falando, sem feminismo não há agroecologia. Até quando nós vamos aceitar que a inclusão social, a equidade de gênero, não seja um princípio da agroecologia? Nós já não aceitamos, porque também nós nem aceitamos que Glisman e Altieri são os teóricos da agroecologia, né? A gente traz porque eles têm uma contribuição, mas é exatamente isso que o Walter já começa a apontar, está faltando coisa nessa equação. Então, vem a questão do território, vem a questão da mulher, está faltando coisa nesses princípios, está faltando. Pessoalmente, é discutido muito com Altieri, porque seu discurso ainda sigue sendo um discurso masculino, ainda quando a esposa está pressionando, mas não deixa de ser masculino. Continue brigando com ele. Então, muito bem. Então, está faltando coisas. Então, a biodiversidade, vamos chegar lá. Então, já notei aqui, inclusão de gênero, território, lugar e etc. Então, biodiversidade... Eu posso falar da biodiversidade como fitopatologista, né? Trabalho diga aí. Então, até a Paula Daniele, né, que foi minha discente aqui, que já é profissional, ela coloca que a diversidade é essencial para que exista equilíbrio do ecossistema. E o que seria esse equilíbrio, né? É porque na natureza, doenças, pragas, né, vamos falar insetos pragas, a gente não pode dizer que aquilo ali é uma coisa maldosa, é uma coisa que existe porque é natural, né? Eles têm um papel na questão da biodiversidade ali de ser degradadores. Então, quando a gente faz a agricultura, a gente tenta, principalmente no modelo hoje, né, do modelo da agricultura industrial, ela pensa uma coisa única. Eu brinco que é como se fizesse um clone de uma pessoa e plantasse ela em fileira e não mudasse, e tudo uniforme. Então, as pragas, né, os insetos pragas, as doenças, elas entram, elas encontram uma questão muito vasta ali, para um mar de plantas idênticas, né? E quando a gente pensa na biodiversidade, imitando a natureza, os ciclos que tem ali, você tem plantas de idades diferentes, tudo ali, tem os micro-organismos, você não tem, no caso, os agroquímicos que desbalançam tanto a flora, né, do solo, tudo. Então, quando você não tem a diversidade, você leva a um limiar muito simplista, que as doenças, as pragas encontram um território muito vasto de se propagar, porque os indivíduos são idênticos e eles estão plantados na mesma data, mesma carga genética, próximos uns dos outros. Terminei. Muito bem, Leila. Então, aí tem várias coisas nesse sentido aí no chat, né? Traz a resistência, a resiliência, as interações, diversidade essencial para que exista equilíbrio dos agroecossistemas, mesa farta, diversa, biodiversidade e regulação trófica. O inseto praga são os nossos amigos, eles nos mostram que o manejo aplicado não está correto. O problema é como vamos manejar e não os insetos. Não os insetos. Biodiversidade é sinal de equilíbrio, biodiversidade é a base que sustenta toda a vida na terra e na água, ela afeta todos os aspectos da saúde humana, fornece água limpa, etc. Bom, então é isso. A biodiversidade... Um comentário rapidinho, porque essa é uma história que eu gosto de repetir sempre. É o pessoal da Emater que me conta, aqui próximo de Sete Lagoas, que na casa de um produtor rural tinham 3 produtos químicos diferentes, com o mesmo princípio ativo, e foi vendido, né, pelos vendedores de agrotóxicos para o produtor, e esses 3 produtos diferentes, eles estavam sendo utilizados numa área muito pequena. E, assim, matava o primeiro lote, voltava outro, usava outro produto para continuar tentando exterminar os insetos. E isso é um sintoma de que o agricultor não conhece os insetos benéficos. Se ele conhecesse, ele saberia que eles poderiam controlar as pragas da lavoura. Então, uma das questões importantes da biodiversidade é que
conhecendo a biodiversidade, o produtor consegue fazer o manejo da paisagem, né? Dar valor para o que tem em torno, né, da propriedade. E se ele não conhece, ele aplica veneno sem dó nenhuma, né? Porque a gente não vê, a gente não conhece, né? O Arne está cuidando aqui da biodiversidade aqui de casa, que é a gatinha que estava aqui circulando aqui por perto. Então, olha bem, o que o Walter disse? O Arne acabou de passar aqui agora, né? Alguns de vocês conhecem, meu companheiro, tem uns estudantes aí que já foram alunos dele, deve ter uns que vão ser ainda, o que falou que veio de São João del Rei, está na entomologia aqui em Viçosa. Ele acabou de publicar um artigo que a gente está... Publicar não, né? Tá praticamente, já foi aceito e vai publicar, e o pessoal está fazendo um atlas dos insetos, Walter, você vai adorar o atlas dos insetos do Brasil, e ele vai até fazer um artigo e vai colocar lá nesse atlas, e o artigo dele também vai estar sendo citado lá. É porque a gente não tem muito tempo, senão eu chamava ele para ele mesmo contar essa história aqui. É que, na verdade, quanto mais usa veneno, a gente sabe disso, mais problema vai ter. Que, na verdade, o não uso do veneno que é a solução. O uso do veneno, ele só vai ser a solução para as empresas que produzem o veneno. Então, é isso que a Leila falou. Qual é o papel da biodiversidade no funcionamento dos ecossistemas? Esse papel da biodiversidade no funcionamento dos ecossistemas, que é a pedra fundamental, que é a chave do entendimento dos sistemas agroalimentares sustentáveis, mas não é a chave para o entendimento do lucro das empresas, porque essa é a casca de banana que eles jogaram para a gente. É substituir o que a gente chama de serviços da natureza, ou as funções do ecossistema, a função da biodiversidade, e que o Leonardo Boff chama de bondades da natureza, por insumos. Então, por que você vai preocupar com polinizador, que no caso do café, por exemplo, a gente sabe que é polinização fechada, para que preocupar com polinizador, que vai aumentar 5% a produtividade? Usa agrotóxico. Quando eu era estudante de agronomia, que eu falei com o meu professor de milho, mostrou o milho e falou, olha, esse milho é muito mais produtivo, é um milho híbrido, que tem essas características. Eu falei, professor, mas esse milho está todo carunchado. Ele falou, não tem problema, usa fosfina. Então, é você substituir uma variedade resistente ao caruncho, adaptada localmente, por uma que é sensível ao caruncho, porque não tem problema, você usa fosfina. Para que você vai preocupar com micorriza? Usa adubo. Para que você vai preocupar com esses processos? Porque, na verdade, todas essas bondades da natureza é via os processos ecológicos que tem na natureza. Então, por que uma abelha produz... Ela produz o mel, o interesse dela, o produto é o mel, mas para ela produzir o mel, ela tem um jeito de fazer. Ela vai de flor em flor, coletando o pólen e o néctar. Esse processo, ela poliniza. Ao polinizar, a gente tem um produto. Então, a gente entender que esse é o papel da biodiversidade, essa produção daquilo que, quando a gente utiliza, a gente chama de serviço. Tem muita gente que questiona, é benefício da natureza, é bondade da natureza, porque a natureza não está a nosso serviço, é extremamente importante. Por que eu comecei a apresentar aí? Esse sistema que está, essa pesquisa que está aí, hoje a Madeleine, que é uma pesquisadora da EPAMIG, ela foi considerada, ela ganhou um prêmio da EPAMIG hoje, como pesquisadora do ano, e ela é coordenadora do Núcleo de Agroecologia. Essa pesquisa que foi feita aqui, ela foi feita lá no sistema do Romualdo e de outros agricultores em Araponga. O Romualdo tem um sistema lindo de café com ingá, que é nosso canteiro de pesquisa, né, Romualdo? A gente faz N pesquisa. É um banco de um monte de pesquisadores, que eu sempre comento isso nos meus cursos, né? É um monte de tese, de dissertação. Um monte de profissionais assim, nesse mundo de Deus, graças a Deus, né? E é por isso que a parceria é boa. A gente faz pesquisa barata, sem ter que ficar vendendo a alma para o diabo, porque a gente faz parceria com o Romualdo. O Romualdo está lá cuidando do café dele. Quando a gente precisa, a gente vai lá pesquisar. E ele não importa, porque ele sabe que também, quando precisa da gente, ele pode contar com a gente. Então, a gente constrói parcerias e aí a gente consegue construir pesquisas. Então, essa pesquisa que eu estou mostrando, que para mim é um cartão postal,
um dos sistemas base dessa pesquisa é o sistema dele. E olha o que aconteceu, o café com ingá. E aí, não é só ingá, o Romualdo depois pode falar disso. É café com um monte de coisa, mas tem ingá. O ingá, que está ali perto do café dele, ele tem nectário extrafloral. Nectário extrafloral que atrai, olha aí o que a Maíra, na pesquisa dela, com a Madeleine e com o Arme, identificaram. 79 espécies de artrópodes se alimentando do néctar do ingá. Desses, 80% era inimigo natural do café. Entre eles, inimigo do bicho mineiro e da broca. Mas se você não quiser fazer parceria com o ingá, se você acha que o ingá lá na mata ou em lugar nenhum é melhor ainda, você não vai ter o marimbondo. Porque na hora que o marimbondo ele não está indo lá no seu café para procurar o bicho mineiro, ele está procurando o néctar, mas ele também se alimenta de bicho mineiro. Então, se você tiver a parceria com o ingá, ele vai atrair o marimbondo, que vai comer o bicho mineiro e vai controlar o bicho mineiro e a broca do café. Então, esse é o papel fundamental. Agora, o mais legal é que os agricultores sabem disso. Acho que foi o Walter que falou que os agricultores não sabem, eles sabem. O problema é que eles aprenderam a não saber e a não respeitar por causa de nós, agrônomos. Porque os agricultores falam para a gente o quê? Que é aquilo da cosmovisão que vocês chamaram a atenção antes. Não pode destruir caixa de marimbondo, porque se destruir caixa de marimbondo, o seu dinheiro vai embora. Aí a gente, enquanto cientista, chega e fala, pura bobagem. E depois a gente vai ver, vai mesmo o dinheiro, sabe por quê? Porque se você não tem um marimbondo, você tem que comprar o veneno. A hora que você compra veneno, seu dinheiro vai embora. Aí você corre o risco de ficar doente. Ficando doente, você tem que comprar remédio da mesma empresa que produziu o veneno. Mais dinheiro que foi embora. E se você não tiver sorte, vai embora a vida, porque você morre com esse veneno. Então, não é só o dinheiro que você perdeu, não, você perdeu a vida. E aí, a cosmovisão dos agricultores estava certa ou não estava certa? Destruir caixa de marimbondo é dinheiro que vai embora e é a vida que vai embora. É uma cosmovisão, é uma forma de entender que esse componente cultural. Então, a biodiversidade ela vai ser muito importante nesse funcionamento dos ecossistemas. E a gente precisa, então, de pensar como é que a gente redesenha. Porque não é eu deixar tudo junto e misturado de qualquer jeito. Deus falou, fez tudo junto e misturado, mas falou, cuidai-vos. Então, qual é a espécie que eu vou colocar perto de qual? E esse experimento do ingá, não sei se o Romualdo sabe disso, ele foi repetido. Foi repetido em Paula Cândido, que é o lugar que Geraldo mora. E a pessoa de Paula Cândido, depois, que não era um agricultor, mas também não vou falar muito mais não, porque senão vocês desconfiam quem era, mas não era agricultor, depois que o experimento estava pronto, mandou cortar os pés de ingá. Não deixou não, mandou cortar, não, mandou arrancar os pés de ingá. E uma vez me perguntaram assim, mas por que ele mandou arrancar os pés de ingá? Se a pesquisa conseguiu mostrar que controla bicho mineiro, controla as brocas do café, e o café ainda produziu mais. Não diminuiu a produção do café. Então, por que ele mandou cortar? Eu respondi uma vez, o chefe do meu departamento estava na palestra, quase me bateu depois. Eu falei, porque ele estudou na mesma escola que você. Porque é a questão da educação, é a questão do que é ensinado nas universidades. Que planta com café tem competição, que existe competição, que tem que tirar, que tem que ser em monocultura. Então, assim, como é que a gente aprende e ressignifica isso? Então, a gente vai ver que a biodiversidade começa na semente, a semente de forma autônoma na mão dos agricultores, e que essa ideia do manejo, da formação, não é só dos agricultores, é a formação de todo mundo para esse manejo da biodiversidade. Isso aqui é do Romualdo, ó, o café dele que eu falei, Romualdo? É você servindo aí, ó, mais uma vez. Sim, né? Esse é o sistema onde tem uma concentração maior de ingá, mas por aqui é tudo outras espécies. Ao café, produziu pouco ou muito, Romualdo? Produziu muito. Aí, ó, que lindo. Oi, Helene. E estou montando outro sistema, né? Numa outra propriedade com essas mesmas espécies aí e outras, né? Com banana, abacate, ingá. Passando a pandemia, eu vou lá ver. É ok. Então, aí a gente vai ver, como vocês já falaram, que o solo vai ser extremamente importante. Não vou entrar muito em detalhe, porque a gente já está ficando muito tarde, mas a gente tem que entender aquilo que eu falei antes, dos resíduos, e aí quando a gente pensa dos resíduos, a gente está pensando também nos resíduos humanos.
Olha bem, então, como é que é a ciclagem? E aí, só por curiosidade, essa máquina que está aparecendo aqui é uma máquina de distribuir xixi lá na Suécia. Então, já tem lugar que eles já estão desenvolvendo tecnologia. No Brasil é proibido o uso de resíduo humano na agricultura, mas tem país que já utiliza. Então, o vaso sanitário da permacultura, né, que separa xixi de cocô, o cocô tem que passar por processos mais sérios de tratamento. O xixi não. Segundo esse estudo na Suécia, 20 graus, 6 meses, mesmo que tiver algum processo de infecção, está resolvido. Então, como é que a gente vai pensando em manejar, como é que a gente vai pensando em usar, isso aqui é importante falar, o solo em todo o seu espaço, né? Como é que as raízes vão utilizar bem esse solo, de novo a importância da biodiversidade, é a vida do solo que vai explorar esse solo bem, em todo o seu volume, para a gente não ficar achando que solo só tem 20 centímetros de profundidade. A gente faz as análises e leva para o laboratório de 0 a 20. Por que de 0 a 20? Se o nosso solo tem 30 metros de profundidade. Por que a gente pensa só em plantas que têm raiz superficial e a gente não consorcia com plantas que têm um sistema radicular intensamente desenvolvido para explorar tudo isso? São sistemas agroflorestais. Por isso que a gente tem que pensar em árvores, né? Sem árvores não tem diversidade, não tem sustentabilidade. Agora, quanto de árvore, a gente pensa como é que vai fazer. O Brasil importa 75% dos nitrogênios, 50% do fósforo, 90% do potássio, então não é sustentável. Bom, e aí, esse também é um exemplo de Araponga, lindo, maravilhoso, que é lá no João dos Santos. Começou um processo muito lindo lá da conquista de terra, que depois a gente, em outro momento, fala, né, Romualdo? Mas a terra era assim, e 15 anos depois, assim, principalmente graças ao manejo da biodiversidade. Mas eu queria chegar na água, e a gente costuma falar que assim, é cuidar do solo para cuidar da água, e cuidar da água para cuidar do solo, para chamar a atenção lá do Nordeste, já que o Fabiano está aí, da ASA, que é a articulação do semiárido. Faz um trabalho maravilhoso no Nordeste, com a convivência com o semiárido. Não é, o Nordeste, essa coisa de que a seca do Nordeste, o problema do Nordeste não é a seca, é a cerca do latifúndio, a cerca dos reservatórios de água. Então, a ASA, a articulação do semiárido, está trabalhando há muito tempo, tem mais de 2.500 organizações, Fabiano pode falar muito melhor que eu sobre isso, mas a gente tem que estar atento. Estou colocando isso aqui para vocês ficarem atentos. Como é que é o manejo da água a partir de tecnologias sociais simples, em rede, e que resolveu, e que colocou o Nordeste num outro patamar de disputa política, inclusive, nesse país, a partir de programas simples, como esses, de tecnologias sociais que a ASA usa. Bom, mas eu quero chegar onde vocês provocaram, né? Então, na verdade, não basta a gente só discutir a produção. Uma das coisas que a gente também tem que discutir não é só ambientalmente sustentável, como é que esse sistema passa a ser socialmente justo. Então, primeiro, é um princípio epistêmico. Então, é a gente pensar numa outra extensão, numa outra forma de construção do conhecimento, e uma construção em rede desse conhecimento. Então, como é que a gente constrói redes de apoio para que um aprenda com o outro? Foi isso que foi o Camponesa Camponesa, em Cuba, que a Maria de Los Angeles, se quiser, pode falar depois, eu vou passar rapidamente, que aqui na Zona da Mata a gente constrói os intercâmbios, o pessoal aqui, o Romualdo e outros que estão aqui da Zona da Mata, conhece que são os intercâmbios agroecológicos. Essa foto, o Romualdo está aqui, Romualdo, você está em todas as minhas fotos, né? Aqui, ó, quer ver esse aqui? É Romualdo, isso é lá em Araponga também, um intercâmbio. Somos parceiros, né? Oi? Somos parceiros de muitos anos, mais de 30 anos de parceria. Então, esses intercâmbios, eles são verdadeiros ambientes de construção do conhecimento. E aí, a gente tem... a gente nem pode falar que se inspirou no Camponesa Camponesa, porque a gente se inspirou no processo de educação popular de Paulo Freire, que é a base do Camponesa Camponesa, que começou na Guatemala, espalhou pela América Latina e fez a Revolução Agroecológica de Cuba, ou está fazendo, né? Porque, na verdade, isso é um processo constante. Mas, então, como é que a gente constrói essas redes
de aprendizagem coletiva. A gente, eu posso, em outro momento, se o Guaí quiser, voltar para a gente falar desses processos que a gente sistematizou. A Maria de Los Angeles falou que a gente não tem a história da agroecologia sistematizada. Nós temos, a gente tem uma tese de mestrado lá do Rio, que o último nome dela é Luzi, tem uma que é da Lígia, que é a sistematização do processo histórico da Ana, e a gente tem um primeiro capítulo do livro da Embrapa e da ABA, que é essa construção histórica da agroecologia no Brasil. Eu lembrei de falar isso agora. Vem no nosso aniversário. Vem no nosso aniversário falar sobre isso. Se a pandemia passar, eu vou. Não, eu vou ser vacinar. online, tá. Mas eu quero ir mesmo. 11 de outubro. Ah, tá. Até lá não passou, não. Então vai ter que ser online mesmo. Se vocês quiserem, vocês me chamam que eu falo. Mas esse processo também se sistematizou, a gente chama dos 10 passos dos intercâmbios, está publicado numa revista do Informe Agropecuário da IPAMIG. Bom, mas chega nisso que a Maria de Los Angeles falou. A gente não pode falar em agroecologia sem pensar no empoderamento das mulheres. A gente não pode falar de agroecologia sem pensar no apoio aos jovens. A gente não pode falar de agroecologia sem falar de reforma agrária. E aí, eu queria, e depois eu ainda vou voltar na história do território, mas eu queria voltar a palavra, então, para ela dizer para a gente por que ela acha que é tão importante considerar as questões de gênero na produção, na questão da agroecologia. Você quer falar? Ela está aí ainda, né? Maria de Los Angeles. Bom, eu quero dizer que, em primeiro lugar, é um problema de justiça social, porque as mulheres na América Latina sempre han contribuído com a produção da riqueza nacional desde o ponto de vista do Produto Nacional Bruto Agropecuário. Pero, además, as mulheres sempre trabalharam, sempre conservaram a semente, cujo trabalho não foi reconhecido. Para mim, é um problema de justiça a quienes han conservado toda a cultura, todo aquele patrimônio biocultural, porque as mulheres indígenas, quilombolas, ribeirinhas, todas as mulheres camponesas han jogado um papel fundamental na produção e reprodução da vida. Então, a mim me parece que não podemos falar de agroecologia e nós, as feministas, não podemos permitir que se esteja falando de agroecologia sem falar do papel protagônico das mulheres. Para mim, é isso, um problema. Muito bem. Isso. Alguma outra das meninas, das mulheres aí querem falar alguma coisa? Por que sem feminismo não há agroecologia? Oi, boa noite. Boa noite, Eliane. Diga. Tudo bem? Então, como a gente discute, né, a agroecologia ela não é simplesmente a troca de insumos, né, trabalhar sem o agrotóxico, sem o veneno e tal, mas respeitar, né, as formas de vida, respeitar e valorizar o trabalho da mulher. Então, por isso que sem feminismo, a autonomia das mulheres, né, a liberdade, a visibilidade, a importância do trabalho da mulher, a gente não pode discutir um sistema agroecológico se a mulher não está sendo respeitada, se existe algum tipo de violência, né, seja psicológica, seja patrimonial, qualquer tipo de violência. Então, por isso que sem feminismo não há agroecologia. A agroecologia ela tem que estar pautada também no respeito e no reconhecimento do trabalho e da pessoa enquanto mulher. Essa é a minha visão. Beleza. Mais alguma menina? Alguma mulher quer falar alguma coisa? Então, olha bem, elas trouxeram 2 elementos. Se vocês forem olhar, a primeira vez que apareceu o slogan "Sem feminismo não há agroecologia" foi no Congresso Brasileiro de Agroecologia, de 2013, em Porto Alegre. Esse slogan ele foi confirmado no 3º Encontro Nacional de Agroecologia,
em Petrolina, Juazeiro, Bahia, Pernambuco, né? Em 2014, então no ano seguinte. E aí foi muito legal, porque se você olhar na Carta Política do ENA, de 2014, e na Carta Política do CBA, de 2015, onde esse slogan aparece, ele traz duas visões que elas falaram aqui, que não são antagônicas, são complementares. Então, a ênfase na Carta Política do ENA é muito mais nesse sentido da justiça social, do respeito, de você não poder ser opressor. A agroecologia não tem opressão de nenhum ser. Então, a gente não quer a opressão da mulher também. Na carta do CBA, traz muito isso também, que elas falaram, do conhecimento. Então, é um conhecimento, é uma forma de interagir com essa biodiversidade que é extremamente importante, o olhar da mulher para os agroecossistemas é extremamente importante. E a gente recentemente fez uma pesquisa mostrando que os quintais, que é o lugar de autonomia das mulheres, ele produz 70% dos alimentos que as famílias, em média, que as famílias se alimentam, produz renda, direta e indireta, e não gasta insumo. Por quê? Porque tem biodiversidade. Então, é um lugar, é um tesouro na casa, porque é um lugar que você tem biodiversidade, que você tem qualidade, você produz alimento, não gasta insumo, você produz saúde. E quem maneja, quem tem o conhecimento de todas essas plantas medicinais, alimentícias, são as mulheres. Então, são duas questões, e a gente, que elas trouxeram. E a gente costuma dizer que, na verdade, o patriarcado, ele é estruturante no capitalismo. Então, se a gente quer uma outra sociedade, a gente tem que acabar com o patriarcado. E o patriarcado ele não é ruim só para as mulheres, para os jovens e para os próprios homens. O exemplo que eu gosto de dar é um exemplo de uma agricultora lá de São Miguel do Anta, que é aqui pertinho de Viçosa também. Ela me falou uma vez que o filho dela e o marido dela chegaram para ela e falaram assim, você tem que cortar esse pé de figo, nós vamos cortar esse pé de figo, porque esse pé de figo sombreia muito o terreiro de café. E a gente sabe o tanto que um pé de figo sombreia um terreiro de café, né? É só, se quiser, ele é aberto, é só conduzir com poda, né? Ela falou, não corta, porque esse pé de café, de figo, foi meu pai que plantou. Então, olha bem a relação da ancestralidade, né? A relação com o pé de figo, para além da produção do figo, mas da ancestralidade. E eles foram lá, cortaram a si mesmo e jogou o pé de figo lá no brejo. E aí, voltou para ela e falou assim, você quer um pé de figo? Vai lá no brejo e pega. Aí ela virou para eles e falou assim, também, a partir de hoje, nunca mais eu faço doce de figo para vocês. Então, quem perdeu? Foi só ela? Então, como é que a gente repensa essas relações na sociedade? Passa por a gente repensar o patriarcado. Então, não tem para onde correr. Então, a gente precisa, de fato, colocar isso na agenda. Assim como a gente precisa de colocar na agenda do empoderamento dos jovens, precisa de colocar na agenda a questão da reforma agrária, porque sem terra não tem agroecologia, né, Romualdo? Passarinho sem asa não pode voar. Agricultor sem terra não pode plantar. É assim que o pessoal lá de Araponga fala. E aí, voltando à questão do território, que o Walter chamou a atenção, e do lugar. Território, aí como é que define território, deixa por conta dos geógrafos, né? Mas a gente sabe que tem uma coisa importante na definição de território, que é um lugar de disputa. Tem disputa política, tem disputa de poder. Então, a gente está nos territórios, não é só num lugar de construção da beleza e da relação com a natureza e de respeitar todas as formas de seres. A gente está o tempo todo tendo violações de direitos, seja pela mineração, seja por aquele agrônomo que insiste, que vai às vezes 13, 14, 15 vezes no agricultor, na casa deles, insistindo para comprar veneno, seja na barragem que estoura, na monocultura de eucalipto. Então, assim, tem muitos conflitos no território, e muitos conflitos, às vezes, invisíveis. Conflito por terra, muitos conflitos. Então, esse conceito do território, ele é muito importante na agroecologia para a gente entender que, na verdade, a gente está num processo de disputa de poder. O conceito de lugar é muito interessante isso que o Walter fala, e quem trabalha, que eu gosto do jeito de trabalhar, é o Van der Ploeg, que é um outro sociólogo que fala, roça não é só lugar de produzir alimento,
Roça é lugar de criar os filhos, de educar os filhos. Roça é lugar de viver. E aí, se a gente não começar a compreender o que é a roça e o que foi esse extermínio, esse epistemicídio, essa falta de respeito com os agricultores e com a roça, que foi no processo da implantação da Revolução Verde, a gente não ressignifica o rural brasileiro. Então, isso de que a roça não tem valor, que quem mora na roça é macaqueiro, é bicho do mato, não sei o quê, isso é uma forma de exploração e de expropriação, porque é uma forma de estar expulsando para a cidade, para ser mão de obra barata lá na cidade. Então, como é que a gente reconstrói essa relação com o rural e como é que a gente reconstrói esse respeito que o Glisman chama lá a atenção com esse conhecimento que está sendo produzido há muitos anos. Então, se a gente pensar isso, a gente vai ter que repensar, só a partir daí que a gente vai conseguir repensar os nossos sistemas agroalimentares, porque eu costumo dizer que se você quiser comer melhor, você tem que aprender a redescobrir o caminho da roça. E redescobrir o caminho da roça não necessariamente significa voltar morar na roça, que também pode. Eu moro na roça e adoro. A Leila falou que está doida para mudar para a roça, mas que agora com a pandemia os preços foram lá em cima e não está conseguindo. Mas você precisa descobrir de onde vêm os alimentos. Não dá para ter criança na cidade dizendo, como a filha de uma vizinha minha uma vez falou, ela mora na roça e a sobrinha dela mora em São Paulo. E a sobrinha dela falou, não comia alface, não comia alface, não comia alface. Chegou na casa da filha dela, da prima da menina, e ela tinha alface, ela comeu. Ela falou, mas você falou que não gosta de alface? Ela falou assim, eu não gosto de alface da roça, da cidade eu gosto. Então, a gente não pode ter crianças não entendendo qual que é esse processo de produção. E a gente também precisa de começar a entender o que é essa cadeia de supermercado que fica com a maior parte do dinheiro que é produzido, né, do lucro que é produzido. A gente começa a entender o que é esse processamento dos alimentos que marginaliza tudo aquilo que é biológico. E a gente começa a entender que produto orgânico não necessariamente tem que ser caro, mas se for caro, por que eu não priorizo a compra de um produto que vai me trazer saúde? Eu não priorizo porque eu não valorizo um produto que vai gerar saúde ou porque o meu salário não permite. E aí a gente vai entender por que os salários são baixos. Por que as pessoas têm que trabalhar 44 horas semanais e não pode tirar um momento para plantar, para cuidar de sua hortinha, que muito para além de produzir, vai trazer todo um contato, uma outra relação com a natureza. Por quê? Por que os salários são tão baratos? Por que a gente tem que trabalhar 44 horas semanais? Por que a gente tem que pegar ônibus lotado? Por que tem tanta gente na favela? Por que num momento de pandemia é tão difícil fazer o isolamento social, que é tão necessário? Porque a gente sabe como é que o vírus propaga. Então, por quê? E aí a gente vai entender que, na verdade, a relação campo-cidade, ela está no centro também do debate da agroecologia. A gente quer uma outra relação com a cidade. A gente tem que entender que tem roça na cidade, tem cidade na roça. Que a gente não tem essa separação tão territorial como parece ter. Então, como é que a gente reconstrói tudo isso é muito importante. Bom, eu deixo aí para vocês terminarem, comentarem, fazer os comentários que quiser, porque já são 15 para as 10. Então, assim, pelo menos mais 15 minutos, eu acho que está bom para vocês trazerem outros elementos. Eu tentei falar bem rápido agora no final, não sei se minha mensagem ficou clara. Eu lembro da bacia hidrográfica, Irene. Eu acho que o afeto que as pessoas, se elas tivessem tanto afeto pela bacia do Rio Doce, elas não deixariam a Vale ser vendida e se transformado no que ela se transformou. Bacia hidrográfica é uma questão de território muito interessante. Ô, Walter, eu garanto para você que aqueles Krenak lá do Rio Doce têm uma relação com o Rio Doce, mas é muito maior do que você imagina. É o pai deles, o Rio Doce faz parte da espiritualidade deles. O problema é que a Vale é muito mais forte que os Krenak. Então, eles não conseguem... E aí, como é que a gente faz essa disputa com a Vale que está na questão? Não é a pessoa... Não culpe nós, pobres mortais. A gente pode ter nossa culpa no cartório. Não organiza, não vai à luta, não se politiza, fica comendo
pela mão dos outros, né? Que fica falando para a gente que política é tudo igual, a gente entra nessa história, mas os Krenak têm uma relação com o Rio, e eles foram muito prejudicados, como todos os outros, com esse processo do rompimento, desse crime, né? Que foi esse rompimento dessa barragem lá em Mariana. Então, assim, eu acho que passa por a gente mobilizar, mas eu acho que é isso, é a disputa. Quem é a Vale e quem somos nós? Como é que a gente faz para a gente fazer essa disputa? Como é que nós nos organizamos para fazer essa disputa no território? Eu acho que esse elemento que você traz é importante. Vamos lá, gente? Quem mais? Oi, Irene, a questão da água, né, é muito grave. O Krenak lá, o Ayrton, ele falou na Roda Viva, né? O pessoal fica muito em crise com o rio que foi poluído, mas quanto da água no Brasil está sendo poluída pelos agrotóxicos? E isso, às vezes, quando a gente fala com professora, com os discentes, né, na universidade, eles falam, mas isso não é meu problema. Na realidade, é um problema da sociedade, que a gente está sendo envenenado, né? Através da água, da água parece tão assim, inocente, né? Vou beber água, é saudável, né? Então, essa questão da poluição que está para todo lado, e as relações, né, na agricultura, que eu acho que a agroecologia, ela vem incomodar no sentido de mostrar uma nova forma. Mas eu gostaria de provocar você, Irene, é a nossa poesia, que você falou que ia compartilhar com a gente. Já estou com ela aqui. Mas eu acho, Leila, que assim, a gente trazer que o problema é muito maior do que a gente, não pode nos desmobilizar. Porque, embora ele seja muito maior que a gente pode, todo momento, estar fazendo coisas. Olhando o que você come, fazendo as suas opções, entendendo que alimentar é um ato político. É claro que, às vezes, a gente não consegue fazer as opções que a gente quer, mas como é que a gente vai se engajando nesse processo de transição? Vamos lembrar da história. Lá na década de 80, os estudantes, quando começaram, era tudo muito pequenininho, muito menor do que hoje. Para a gente chegar agora e escutar a fala do Geraldo dizendo, não é um caminho sem volta. É 8, 10 anos, e a maior parte vai estar assim, é um caminho sem volta. Então, pensa, a gente começou lá na década de 80 com pouquinha gente, com uma coisa muito marginalizada, a gente vai fazendo coisas. O CTA, que é o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, foi construído por estudantes, Ferrari, Breno, que estão até hoje, era uma comunidade alternativa, era lugar para eles morarem. Então, assim, a gente não pode desanimar. Nesse momento de pandemia, que a gente tem que estar muito vigilante, a gente tem que cuidar da gente enquanto a nossa saúde mental e física, e a gente precisa de estar sempre nos fortalecendo, porque a gente tem que sair vivo dessa história para a gente reconstruir esse país. E aí, Leila, eu quero a minha poesia para finalizar. Então, se alguém ainda quiser falar alguma coisa... a Mônica está aí. Alguém quer falar alguma coisa? Senão eu vou ler uma poesia e vou dizer por que eu escolhi essa poesia. Vocês sabem que nesse processo que a gente está vivendo aí, a gente está tendo muitas perdas. E uma das perdas que a gente teve recentemente foi o caporal, que é uma pessoa muito importante, foi muito importante na construção da agroecologia. E no evento de homenagem a ele, teve uma irmã de caridade lá do Sul, que leu uma poesia para ele, que é uma poesia da Cora Coralina, e que chama O Cântico da Terra. E eu vou ler aqui, em homenagem a ele, e em homenagem a nós todos. Então, o Cântico da Terra fala assim: eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barro, primeiro veio o homem. De mim veio a mulher e veio o amor. Veio a árvore, veio a fonte, vem o fruto e vem a flor. Eu sou a fonte original de toda vida. Sou o chão que se prende à tua casa. Sou a telha da coberta de teu lar, a mina constante de teu poço. Sou a espiga generosa de teu gado.
certeza tranquila ao teu esforço. Sou a razão de tua vida. De mim vieste pela mão do Criador, e a mim tu voltarás ao fim da lida. Só em mim acharás descanso e paz. Eu sou a grande mãe universal, tua filha, tua noiva e desposada, a mulher e o ventre que fecundas. Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor. A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu, teu arado, tua foice, teu machado, o berço pequenino de teu filho, o algodão de tua veste e o pão de tua casa. E um dia bem distante, a mim tu voltarás, e no canteiro materno de meu seio, tranquilo dormirás. Plantemos a roça, lavremos a gleba, cuidemos do milho, do gado e da tulha. Fartura teremos, e donos de sítios felizes seremos. Em homenagem ao caporal e a nós todos, que honraremos o legado dele. Muito linda. É isso, gente. Bom demais. Para você, Lucas. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a professora Irene por ter essa conversa com todos nós, esse momento de troca de conhecimento, né? Foi uma troca de conhecimento com várias pessoas aqui também. Gostaria de agradecer a todos aqueles que participaram desse Conversão Agroecologia. E fica o convite também, Irene, para futuras conversas, caso você aceite também, e a gente sempre estará aí para sempre que for possível. E só o nome da Maria de Los Angeles, Maria de Los Angeles Arias Guevara. Então, esse Guaí não é fácil, não. Foi lindo, né, gente? Olha bem, com participação de tanta gente aqui da Zona da Mata, da Lagoas, a cubana, que eu não sei onde que ela está. O Gil apareceu aí de novo, não falou nada. Federal de Lavras. Ah, Federal de Lavras. Ah, muito bem. Foi lindo. Foi ótimo, então. Oi, Irene. Mais uma vez, pode Oi. falar. Quem quer falar? Alguém chamou Irene, quer falar? Oi, Irene. Oi. Só lembrando que você falou das perdas que tivemos, mas não foram várias, né? Dom Pedro Casadália, Dom Pedro também? Sim. O Sebastião Pinheiro, né? Não, Sebastião não, Luiz Carlos Pinheiro Machado. O Bento, né? Muitas perdas. Então, a todos eles, a nossa homenagem. E que as sementes deles germinem, né? Que a terra nos traga esperança, traga espigas gordas, né? Como o poema colocou aí. Pessoal, muito obrigado. É muito bom ter todos vocês aí, a Irene. Muito obrigada a todos. Obrigado, gente. Beijos. Obrigado, Lucas. Tá bom, né? Foi ótimo. Então tá, beijos. Tchau.